Olá a todos, eu quero agradecer a todos vocês que têm me ajudado nesse meu ministério, nesse trabalho. Eu quero louvar por muitas pessoas estarem colocando seus temas e agora vem se tornando um costume. As pessoas vêm mandando seus temas, suas sugestões, eu venho estudando e venho postando. Eu quero agradecer porque o tema que eu coloquei sobre Judas é um tema que está sendo bem discutido e hoje eu vou tratar de um outro tema também um pouco mais complexo. Bom, gente, os temas que vão estar sendo discorridos agora são temas que mexem um pouquinho com costume, cultura e doutrina de igrejas. Como eu não tenho compromisso nenhum com denominação evangélica, ou seja, eu, professor Fábio, não tenho compromisso com nenhuma denominação. Meu compromisso é com a verdade. Só que eu também não sou dono da verdade. Então, deixar algo bem claro, eu não sou dono da verdade. Simplesmente eu sou um pesquisador da Bíblia, ou da Escritura, daquilo como alguns queiram a chamá-la, tanto da Bíblia de uma coleção de livros, ou como de Escritura. Ou seja, eu não vou me deter a esses dois vocábulos, esses dois termos. Então, alguns assuntos que serão dissertados serão assuntos que vão desvirtuar um pouco o costume do que muitas pessoas aprenderam em suas denominações. Volto. Está no vídeo o material que eu utilizo para todas essas informações. Então eu vou pesquisando. Vocês veem que leva esse tempo para postar porque existe um período de pesquisa. Lembrando vocês também que o meu site está quase pronto. Acredito que até o final desse mês já vai estar no ar. Meu site será www.professorfabiosabino.com. Então vocês podem acessar o meu site que estará no ar para vocês terem todas essas dúvidas de vocês. Lembrando, o site será www.professorfabiosabino.com. Então, o meu site vai ter bastante coisas. Vai ser pelo intermédio do site, que aí eu vou iniciar as aulas online. Lembrando a todos vocês, no site vai ter as disciplinas que estará sendo ministrado nessas aulas online. A duração de cada um dessas disciplinas, o valor modulado, o valor mensal e etc, etc. Então terá muitas novidades para vocês. Bom, o assunto de hoje é o assunto que me solicitaram. O tema de hoje é o seguinte: o vinho que Jesus bebeu era alcoólico ou não? Algumas pessoas acham que Jesus nunca bebeu um vinho alcoólico, pelo fato que, caso ele bebesse um vinho alcoólico, isso poderia trazer uma imagem negativa acerca da sua pessoa, ele sendo Deus. Então, ele sendo Deus, ele não poderia compactuar e muito menos estar vivenciando até mesmo com pessoas que tinham isso como uma prática de vida. Outras questões, outras pessoas acham que não. Acreditam que Jesus, o vinho que Jesus bebia era alcoólico, mas Jesus não se entregava a isso não diminuía e nem tirava a espiritualidade de Jesus e muito menos a sua divindade. Existem outros que não, que ele tomava apenas um suco de uva, né? Todas as festas que Jesus participava, tanto a festa da Páscoa, o que Jesus tomava era suco de uva. Quando Jesus chega em Caná da Galileia, que Jesus transforma água em vinho, alguns acreditam que era suco de uva, que não era um vinho alcoólico. Agora, o vinho alcoólico, qual a definição da palavra vinho? Qual a definição etimológica da palavra vinho? Vinho é o que nós temos esse termo, essa expressão, esse vocábulo no português. Agora, qual é o termo hebraico para a palavra portuguesada vinho e qual é o tema grego para o vocábulo vinho? Bom, a palavra grega para vinho é a palavra oinos. Oinos. Oinos seria a palavra grega para vinho, cujo significado se tem uma bebida feita do suco fermentado da uva, vinho. Então, esse vocábulo aqui grego, oinos, traz o sentido, deixa eu colocar uma acentuação aqui, traz o sentido de algo que é fermentado, realmente de um vinho, ou de uma uva que leva o seu processo de fermentação. Existe uma palavra hebraica também para vinho, então esse é o vocábulo grego para vinho. E o vocábulo hebraico para vinho é yain. Vamos lá? Yain seria o vocábulo hebraico para a palavra vinho. E yain, essa expressão yain significa o mesmo fato que oinos.
algo fermentado também, algo que tem a sua fermentação, e vinho também, não está associado a uma questão de um suco de uva. Entretanto, esse vocábulo Yain, vou me deparar um pouquinho com ele agora, e não com ônibus depois, mas esse vocábulo Yain, ele vem associado no Antigo Testamento com outros vocábulos hebraicos. Exemplo, existe a expressão abreviada Yen Levanon. Yen Levanon. O que significa Yen Levanon? Está em Oséias 14:8, que fala acerca do vinho do Líbano. Então, Levanon seria Líbano. Então, Yen Levanon seria vinho do Líbano. Diz assim, Oséias 14:8: voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Então, fala que no Líbano era cultivado também o vinho, e um vinho muito bom. Existe também em Cantares 7:10 a seguinte expressão, que aí fala sobre Yen Tov. Mas o professor não vai escrever em hebraico, eu gosto tanto que o senhor escreve em hebraico. Então, deixa eu colocar aqui, algumas pessoas aí pediram para que eu colocasse, apesar que eu estou tendo aí grandes discussões aí com algumas pessoas que falam que tudo que eu escrevo em hebraico é errado. Mas fazer o que, né? Eu estudei, então se eu estudei errado, então me desculpem, mas eu vou procurar ver se eu consigo estudar certo. Mas aí eu acho que vou ter que jogar todo o material que eu tenho de hebraico no lixo, né? Porque se tudo que eu tenho, como alguns gramática de Gesênios, alguns dicionários se eu tiver que jogar fora, como de Correle Baumgartner, que para mim é um dos melhores, então eu não sei o que eu vou fazer. Ainda mais vou ter que jogar então a Bíblia Hebraica Sul-Ligatense fora, porque eu não sei qual fundamento utilizar. E alguns estão colocando, professor, tem que usar o hebraico arcaico. Aí eu quero até utilizar. Se alguém puder me passar algum material, né, algum códice, algum facsímile, até mesmo uma edição crítica de algum texto arcaico que não seja o texto maçorético, que traga explicações melhores, né, do que o Códice Leningrado B19, melhor do que o Códice de Alepo, eu estou passivo aqui de receber. Então, vocês que criticam, né, que vem criticando algumas aulas minhas de hebraico, os nomes lá de Deus, que foi foi a primeira apresentação minha pública, né, e era um recém-formado ainda que ensinava hebraico. Então, por gentileza, eu aceito, tá? Eu aceito um material científico da mão de qualquer um de vocês que defende a expressão Yahu, Yahushua, qualquer um de vocês, que vocês puderem me conceder esse material, eu peço a gentileza, tá? Tem o meu e-mail aí no meu vídeo, tem meu telefone, fiquem à vontade, que eu não tenho soberbo, não sou orgulhoso não, eu aceito de bom grado, tá certo? Só peço que vocês não fiquem colocando muita coisa sem me apresentar um fundamento, algum material científico. Então eu estou pedindo aqui para vocês agora, se possível, me enviem qualquer coisa que vocês tenham desse hebraico arcaico, desse hebraico antigo que tanto vocês falam, do paleó-hebraico, né? Algumas coisas que vocês têm, por gentileza, que seja melhor do que o Códice Leningrado B19, que é o que eu utilizo. E eu vou ter agora o Códice de Alepo, que vai sair uma edição. Se o Códice de vocês for melhor do que esses dois, que são melhores do que da família de Benasher e melhor da família de Benaftali, né, que foi uma equipe de maçoretas, eu estou aqui de coração aberto para receber esse material de qualquer um de vocês, tá certo? Então, continuando o raciocínio, existe também a expressão de vinho bom, que é a expressão Yen Tov, a expressão Yen Tov. Vamos só pegar aqui, para mim não colocar coisas atravessadas. Pronto. Yen Tov. Yen Tov significa um vinho bom. Diz assim Cantares 7:10. E o teu paladar como bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente e faz com que falem os lábios dos que dormem. Existe em Esther acerca do vinho real, que é a expressão Yen Malkut, que diz assim em Esther 1:7. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. Existe também a expressão em número 6:3, que traz a expressão vinagre de vinho. Vinagre de vinho mesmo. A expressão em hebraico é Hometz Yain. Tudo aqui está em hebraico, então eu não vou colocar tudo aqui não, tá? Hometz Yain. De vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, em vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Números 6:3.
Ou seja, existem muitas expressões acerca disso, mas tem até algo interessante acerca do dízimo, que vem a expressão uvaiaim, aí vem assim, ó, em Deuteronômio 14, 26, a expressão hebraica também, uvaiaim. Vamos ver o que diz essa expressão, diz assim, ó, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas. Aqui é o versículo que fala das pessoas que trocavam aquilo que tinham para oferecer como dízimo, pessoas que moravam distante de Israel, então as pessoas vendiam para chegar em Israel para poder comprar aquilo que elas queriam comprar, para festejar as suas festas e tudo mais. Aí diz assim, ó, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte. Depois eu vou falar sobre essa questão da bebida forte, tá? E por tudo que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Essa expressão Yain, essa expressão em hebraica que está aqui, Yen, que é toda abreviação, Yen, Yain, essa expressão hebraica relacionada ao vinho, no Antigo Testamento é a conotação de vinho fermentado, vinho com teor alcoólico. Então não existe esse vocábulo hebraico aqui, não está relacionado e associado com um vinho que não tenha um teor alcoólico. Não, todos os vinhos têm um teor alcoólico. E se eu for me deparar com Deuteronômio 14, 26 aqui, diz aqui o texto que Deus aceita que a pessoa, em momentos festivos, a pessoa coma lá o seu alimento e a pessoa tome o seu vinho e a pessoa ainda tome a sua bebida forte. Então, se não pode, então tem que rasgar essa página de Deuteronômio 14, 26 aí, já tem que rasgar para as pessoas que defendem que não. Então, gente, é o que está escrito, volto. Eu não tenho compromisso com visão denominacional nenhuma. Respeito todas as denominações. Todas as denominações eu respeito, ok? Mas não quer dizer que eu concorde com o conteúdo e o ensino de cada uma delas. Então, se tiver um fundamento, melhor do que os fundamentos que eu estou colocando aqui, que eu venho analisando e colocando, volto, eu sou passivo, viu, gente? Então, se vocês aí que estão pesquisando acham que o professor aqui que está ensinando está equivocado e tudo mais, eu aceito. Mas que você coloque os fundamentos aí, tá? Bom, qual era o conceito do vinho no Antigo Testamento? Em quase todo o Antigo Testamento, o vinho era considerado uma necessidade de vida e não um mero luxo. Ou seja, era essencial nas refeições mais simples. Nós temos o caso de Gênesis 14, 18, que diz, que vai provar que o vinho era essencial nas refeições. Diz assim, ó, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Esse vinho é Yain em hebraico, tá? Vinho alcoólico. E era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Peraí, então ele era sacerdote e ele era a favor do vinho? Bom, gente, isso era comum em Israel, tá? Era comum da época. Juízes 19, 19 diz assim, todavia temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então, Juízes 19, 19, a questão do vinho também. 1 Samuel 16, 20 diz assim, então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Então Jessé também lidava com vinho. Isaías 55, 1. Ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Professor, mas o vinho aí era vinho alcoólico também. Ou seja, gente, o que eu estou colocando aqui para vocês? Que o vinho no Antigo Testamento não era suco, não, era vinho mesmo, tá? Qualquer um pegar o vocábulo hebraico yen ou yain, é vinho alcoólico. Ou seja, o vinho também era uma provisão indispensável para fortalezas, para as fortalezas. Olha só o que diz. Segundo Crônicas 11, 11. E fortificou essas fortalezas e pôs nelas capitães e armazéns de azeite e de vinho. Então, dentro das fortalezas existia um local lá onde as pessoas armazenavam o seu leite e o vinho. O vinho também era abundante, ou seja, a abundância de vinho era um símbolo especial que Deus estava abençoando. Ou seja, a pessoa ter a abundância de vinho na sua vida, no seu lar, na sua casa, em qualquer local e lugar, era considerável que a pessoa tinha a bênção de Deus. Olha o que diz Gênesis 27 e 28. Gênesis 27 e 28.
Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de vinho. Olha, que Deus dê abundância de trigo e de vinho. Deuteronômio 7,13. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra e o teu cereal e o teu vinho e o teu azeite e as criadas das tuas vacas e das tuas ovelhas na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Então, se o vinho aqui no Antigo Testamento era pecado, então o maior pecador era Deus. Porque como que Deus vai abençoar uma coisa sendo que ele não aceitava? Ou seja, se o vinho no Antigo Testamento era algo irreal, era pecado, Deus fulminava, Deus não concordava com nada disso, bem, então Deus não deveria abençoar. Agora, por que Deus o abençoou? Porque todos esses textos que eu acabei de levantar, você pode aí voltar ao vídeo, ir para o vídeo, voltar e pegar os textos, pegar a Bíblia e meditar isso. Tá aí os textos. Então estou levantando o que eu estou pesquisando, tá certo? Então estou expondo. Agora não falei isso ou aquilo, não. Estou dizendo o que está dizendo no texto aí, tá? Então se é pecado e Deus nunca aceitou o vinho para a nação de Israel, para o convívio entre os israelitas, para o convívio entre as tribos, para o convívio entre as nações, então o maior pecador aí é Deus. Como que Deus vai abençoar uma coisa sendo que ele não concorda com isso? Então fica a pergunta em questão aí para cada um de vocês. No templo, agora vamos lá, no templo, no tabernáculo, existia um local, preste bem atenção no que eu vou dizer, tá? No templo, ou no tabernáculo, lá de Moisés, o tabernáculo, existia um local onde o vinho era armazenado. Tem isso também, professor? Tem. 1 Crônicas 9, 29. Diz assim, ó. Porque deles havia alguns que tinham o encargo dos objetos e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. 1 Crônicas 9, 29. Então, no tabernáculo, gente, existia um local lá dentro onde ficava armazenado vinho. Peraí, meu Deus, então vamos pegar aqui o templo, o tabernáculo, era a casa de Deus. O que tinha na casa de Deus? Vinho. Pô, professor, então estou falando que na igreja pode ter vinho, irmão? Não é o que estou falando. É o que está dizendo o texto. Eu estou falando, vai contrariar a cultura de muitos aí. Ah, porque, professor, pelo amor de Deus, o meu marido era alcoólatra, o senhor está falando que pode tomar vinho? Até agora não estou falando que pode tomar vinho, gente. Eu estou falando que existe na Bíblia, tá certo? Estou explicando o que está aqui, estou explicando que no templo existia vinho, que em Israel as pessoas tomavam vinho, tá certo? Então não tem que colocar o que eu acho, eu tenho que colocar o que está aí. Então se você esperar daquilo que eu acho, eu não acho nada, tá certo? Eu não tenho o que achar, ou é ou não é. Então estou explicando o que está no texto. Depois nós vamos chegar no Novo Testamento ainda, calma. Só que o tema aqui, o debate, o tema do assunto de hoje é o vinho que Jesus bebia. Jesus bebeu vinho, está escrito que Jesus em momentos ele bebe vinho, na ceia, tá? O vinho que Jesus bebe era alcoólico ou não? Esse é o tema. Agora estou falando do vinho do Antigo Testamento, ok? Dos vocábulos em hebraico, ok? Então vou continuar. Vamos falar um pouquinho agora do embriagamento. Ah, professor, agora o senhor chegou no ponto que eu queria. Eu até tomo vinho, viu, professor? Eu tomo aí uma taça de vinho, eu tomo até uma garrafa de vinho, eu tomo até um litrão de vinho, mas não fico embriagado. É pecado ou não? Veja bem, gente. Eu não lido com esse vocábulo, o que é pecado e o que não é pecado, tá certo? Então eu lido com o que está no texto. Então esse negócio, porque eu acho que é pecado. Então cada um acha aquilo que achar melhor. Ah, professor, eu acho por bem não beber. Aí é uma questão de cada um. Eu não estou infringindo aqui a conduta de cada um e o costume de cada um. Estou dizendo o que está no texto. Embriagamento. A Bíblia dispõe ampla prova, que beber excessivamente era, preste bem atenção no que eu vou ler, era, meu Deus, um vício comum entre os hebreus, algo como entre os povos antigos. Vocês prestaram atenção no que eu coloquei aqui, o comentário? Ou seja, beber excessivamente, ou seja, encher a cara, ficar muito louco, tá certo? Como alguns usam aí, algum jargão, né? Chamar as pessoas por outro nome, era comum entre os hebreus e entre os povos antigos. Agora, existem evidências acerca de pessoas que se embriagaram individuais? Existe.
As evidências se veem nos casos individuais de embriaguez, como no caso de Noé. Lembra lá o caso de Noé em Gênesis 9, 21? Ou seja, diz o texto lá, e bebeu do vinho, e embebedou-se, descobriu-se no meio de sua tenda. Ou seja, então você vê que Noé ficou embriagado. Ló, Gênesis 19, 33 e versículo 35. Capítulo 19, versículo 33 e 35 diz assim: E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Então, Ló também estava embriagado. Nabal, vamos falar de Nabal, filha de Abigail, que se tornou esposa de Davi. E vindo, isso está no texto de 1 Samuel 25, 36. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. E para encerrar esse assunto, Urias também, que ficou bêbado pela participação de Davi, Urias, né? O fato lá que ocorreu com Batseba, lá, esposo de Batseba. Segundo Samuel 11, 13, diz assim: E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os seus servos do Senhor, com os servos de seu Senhor, porém não desceu à sua casa. Então, gente, olha a complexibilidade. Nós vimos aqui que vários homens de suma importância na história veterotestamentária, de homens que são marcos dentro do judaísmo, no caso Davi, o rei Davi, que dizem a maioria dos protestantes e alguns católicos também, e pessoas também, enfim, que não aderem a nenhuma religião, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que Deus abençoava Davi, que Deus guardava Davi, mas algo é claro aqui, que Davi ele tinha vinho em sua residência, Davi tinha vinho no seu império, e Davi não era contra o vinho, porque se Davi, sendo o rei, fosse contra o vinho, não tinha embebedado a Urias. Então, se ele embebedou Urias, é porque Davi também tomava vinho, e o vinho que Davi tomava era um vinho alcoólico. Meu Deus, será que isso tirava a espiritualidade de Davi? Será que diminuía o contato de Davi, que Davi tinha com Deus? Será que alguns dos salmos que Davi escreveu, se ele escreveu algum salmo, será que foi por inspiração do teor do vinho? Será que algum salmo que Davi escreveu embriagado para ter escrito algumas coisas assim? Bom, gente, eu só estou levantando algumas questões. Né? Será que o vinho traz mais inspiração e a pessoa sem o vinho não traz inspiração nenhuma? Será que Davi era um alcoólatra por ser rei? Será que o alcoolismo, será que existiu alcoolismo naquela época ou o alcoolismo é só nos dias de hoje? Bom, nós vimos que as pessoas ficaram bêbadas ali facilmente, né? Mas vamos continuar o texto aqui. Agora existe também a questão do uso moderado do vinho. A abstinência total não é prescrita como uma regra formal e universal, tanto no Antigo e Novo Testamento. Então veja bem, a abstinência do vinho, ou seja, total, não é prescrita de uma forma clara e universal, tanto no Antigo quanto no Novo. Não existe essa abstinência, tá? O que é registrado são casos particulares que foram reconhecidos como um dever. Então, o que existe de proibição no Antigo e no Novo Testamento acerca de tomar o vinho alcoólico, veja bem, o vinho alcoólico não existia vinho não alcoólico, tá certo? Então, dentro dos termos aqui, dentro dos vocábulos hebraico e grego, não traz a conotação de vinho não alcoólico, tá? Então, isso eu vou deixar aqui já bem claro para vocês. O vocábulo hebraico, o vocábulo grego, não traz a conotação de vinho não alcoólico. Então, não existe, tá certo? Bom, então, dentro do conceito que existe são registro de casos particulares de pessoas que foram reconhecidas, tidos como um dever de não tomar vinho. Levítico 10:9 tem um versículo que diz assim, ó: não bebereis vinho, nem bebida forte. Então, é uma proibição, tá? Nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Aqui é um mandamento para o sacerdote e a sua linhagem sacerdotal. Então, o sacerdote, segundo Levítico capítulo 10, versículo 9, quando ele fosse fazer o seu trabalho, a sua ministração dentro dos seus ofícios, dentro do templo e etc e tal,
ele não poderia estar sobre efeito de vinho. Então aqui é bem específico, não bebereis vinho, nem bebida forte. Peraí, então quer dizer que o sacerdote tomava essa bebida forte? Eu vou ler o versículo de novo aqui, ó. Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, sacerdote, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação. Então existe esse advérbio aqui. Ou seja, no tempo que você for lá, opa, vocês não podem beber. Aí antes de fazer aquilo que isso, aí vocês podem tomar o vinho e a bebida forte. Isso aqui era o mandamento de quem, gente? Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Isso aqui se estendeu até o período de Jesus, porque ainda existia a função sacerdotal, existia o sacerdote no tempo de Jesus. Então o sacerdote no tempo de Jesus, eles tomavam vinho e bebida forte, gente. Os homens que eram os intermediários entre Deus e a humanidade, os homens que pegavam o sacrifício das pessoas, eles tinham esse convívio, eles tinham essa vida. Então se aplicar para os dias de hoje, pastor, professor, então os pastores na casa deles, antes de dirigir o culto, segundo esse versículo aí que o senhor acabou de expor, eles podem beber? Pode, segundo o versículo aqui pode. Se você entender que o pastor, os apóstolos, bispo, quem seja, enfim, representa hoje no âmbito espiritual os sacerdotes lá do Antigo Testamento, bom, se você quiser pegar tudo que está referente às vezes ao sacerdote e aplicar na vida de um pastor, então, segundo o texto aqui que eu estou lendo, então pode. Não é o que estou falando, não, é o versículo que está dizendo. Aqui eu estou deixando bem claro, não é o que eu estou dizendo, mas transmitindo o que eu estou lendo, tá certo? Ezequiel 44, 21 diz assim: e nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. É bem claro, nenhum sacerdote beberá vinho quando, novamente, gente, entrar no átrio interior. Vamos lá, o uso moderado também existia entre os nazireus. Os nazireus se privaram ao uso durante o período dos seus votos. Número 6,3 diz assim, ó: de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Então, no voto do fariseu, ele não podia aderir a essa questão que era o vinho que provinha do próprio vinho. Em todo o Antigo Testamento, o uso do vinho aparece como uma prática universal e seu valor é reconhecido como uma bebida consoladora, ou seja, o vinho no Antigo Testamento é tido também como uma bebida consoladora. Juízes 9,13. Porém a videira lhes disse, uma figura de linguagem: deixaria eu o meu vinho, que alegra a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Você vê que essa figura de linguagem diz que o próprio vinho alegra o próprio Deus e os homens. Ou seja, vou ler de novo. Porém, a videira lhes disse. Uma figura de linguagem, tá? Mas olha a figura de linguagem que é interessante. A videira dizendo agora: deixaria eu, no caso a videira, uma figura de linguagem, o meu vinho que alegra a Deus, o meu vinho que alegra a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Nossa, professor, essa figura de linguagem é interessante, porque está dizendo que Deus tomava vinho, né? Uma figura de linguagem, como se o próprio Deus também tomava vinho. Aí é uma pergunta boa, né? Deus, lógico, né, gente? Deus é Deus, né? Mas numa figura de linguagem, né? Aplicar uma figura de linguagem, peraí, mas os escribas, os copistas, eles foram tão íntegros, eles não aceitavam nada que pudesse trazer uma imagem negativa do eterno. Nossa, já pensou colocar que Deus toma vinho? Nossa, será que esses dias? Mas por que não suavizaram essa expressão aí? Por que os escribas não fizeram isso? Colocaram, isso não é uma blasfêmia, isso não é um pecado, professor. Você está aqui, não sei nem responder, né? Se está aqui, acredito que não. Salmo 104,15. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Está falando do vinho que faz reluzir, alegrar o coração. Provérbios 101,6. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, ou se estão amargurados de espírito. Agora, vamos falar acerca do conceito do vinho no Novo Testamento. Pronto. Nós vimos que no Antigo, o vinho que está no Antigo é vinho alcoólico mesmo. Não tem lá o conceito de vinho não alcoólico.
No Novo Testamento, vamos ver o que ensina o Novo Testamento acerca do vinho. Primeiro, há registros de repreensão à embriaguez. Ou seja, nós vimos que o vocábulo oinos grego, que é aplicado ao Novo Testamento, mas o Novo Testamento, alguns estão colocando aí, não foi escrito em grego, porque Mateus escreveu em hebraico, Marcos também escreveu em aramaico, João escreveu em hebraico, Lucas escreveu em grego, porque Lucas era grego, escreveu para Teófilo que era grego. Então eu não concordo com o grego. Bom, gente, se você não concorda com o grego, com o que você vai concordar então? Com uma versão aportuguesada, com uma versão em inglês, com uma versão em francês? Então tem que dar graças a Deus por uma versão que se tem, português, inglês, francês, qualquer uma. Se você não concorda com o grego, que são os escritos mais antigos que datam os registros do Novo Testamento, e de onde todas as versões que existem em qualquer idioma hoje partiu desses manuscritos gregos, né, que alguns chamam como original. Então eu quero saber no que se deve confiar então. Então você endeusa a sua Bíblia, você endeusa a sua versão de um outro idioma, que você até coloca aqui, que essa Bíblia em português é inspirada. Então se alguma coisa tem que ter inspiração, então não tem que ser a Bíblia em português. Tem que ser algo da onde ela descende. Ou não, ou estou errado. Ou a primeira Bíblia a ser escrita, depois da morte de todos os apóstolos, foi em português, foi em inglês, foi em francês, foi em alemão, foi em espanhol. Ô gente, pelo amor de Deus, vamos acordar um pouquinho, né? Tá certo? Então, preste muita atenção, não pegue tão pesado essa questão, sabe, de endeusar. Vai devagar, vai devagar. Então, acerca do Novo Testamento, alguns colocam, não, porque tem que ser em aramaico. Quem tem um aramaico? A Peshitta. A Peshitta, se existe? Existe, lógico que existe. A Vulgata Latina, não foi a primeira versão que se fez para a questão do Novo Testamento? Foi, gente. Então existe material que nós temos que tomar cuidado. Eu, como um cientista aqui, que analiso esses pormenores das Escrituras, eu não vou ficar aqui afirmando coisa como muitos vêm falando. Então, vamos devagar, gente. Não fica endeusando, tudo tem que ser analisado. Mas o texto grego é fiel, é o original? Gente, até dentro das edições críticas existem os seus problemas também. Tá? Então existe problema até nas versões em português. Existem 3 versões ou mais em versões em português, também tem os seus problemas. Então tudo tem que ser analisado. Então não bata o martelo, né? Ali não. Vamos analisar com cuidado que as coisas vão se esclarecendo melhor. Então o termo grego oinos, ou termo hebraico, como alguns querem colocar, que o Novo Testamento todo, o original é em aramaico ou é em hebraico, tá certo? Que assim seja. Se eu for pegar um vocábulo hebraico transferido para o período em que Jesus era judeu, e Jesus conhecia muito bem o aramaico, Jesus utiliza o aramaico, Jesus conhecia o hebraico, assim como os seus discípulos também. Então o termo utilizado ali em hebraico era Yaim também, porque esse termo Yaim vem desde o período lá antigo, desde as constituições das festas dos judeus, desde a Páscoa, quando é celebrada as festas por intermédio de Moisés. Então existe o vinho ali que é utilizado na Páscoa. Na Pessá, como alguns queiram colocar, né? Páscoa, professor, pronto. O senhor já está usando um termo pagão. Bom, gente, eu sou brasileiro e estou dizendo para o povo brasileiro. Mas eu sou de vinho, você está certo. Gente, eu estou usando um vocábulo para as pessoas entenderem. Aí eu falo aqui, Pessá. Alguém sabe o que é Pessá? O que é Pessá? Vem, professor. Ou Páscoa. O que é Páscoa? O que é Pessá? Ou Pessá? Lucas 21:34 diz assim, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então aqui existe também a repreensão em Lucas 21:34 acerca da questão da embriaguez. Agora vamos às referências nas escritas de Paulo, ou seja, já em Paulo, o conceito é muito maior. Em Romanos 14:21 diz, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então o raciocínio de Paulo aqui é o seguinte, que dentro do contexto a pessoa não pode comer carne, não pode beber vinho, e nem fazer outra coisa em que o irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Então aqui já é um versículo que a maioria das denominações utilizam com respaldo em cima de Romanos 14:21. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão,
for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Então aqui Paulo, para a igreja de Corinto, Paulo diz que tem que existir uma proibição, que a irmandade não tenha comunhão com as pessoas que praticam esses delitos aqui, no caso, todas essas classificações que o próprio Paulo classificou. Então, um outro conceito de Paulo. 1 Coríntios 6,10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui Paulo já coloca para a igreja de Corinto que os bêbados, os beberrões, eles não vão herdar o reino de Deus. Esse é o conceito de Paulo. Ok? Então, existe o conceito de Paulo, existe o conceito de Jesus. Mas espera aí, professor, mas o conceito de Paulo não é o mesmo conceito de Jesus? Uma boa pergunta, né? Eu não vou responder não, porque eu vou colocar um vídeo sobre isso, sobre o conceito de Paulo e o conceito de Jesus, que infelizmente hoje a maioria das denominações, elas são muito mais respaldadas pelos ensinos de Paulo do que pelo próprio ensino de Jesus. Então nós temos que tomar cuidado. Até que ponto é louvável eu colocar em prática, dentro de um segmento cristão, conceitos paulinos? Até que ponto? Então nós temos que tomar cuidado. Para tudo tem que existir um equilíbrio. Muito mais de alguns ensinos que existem na Bíblia, mas está na Bíblia, tudo não tem que ser praticado. Eu acredito que nem tudo que está na Bíblia deve ser praticado, né? Então tem que ser pesado. Agora, o que deve ser praticado na Bíblia é o que Jesus pediu para nós praticarmos. Vamos continuar. Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem que tomar cuidado, porque nem sempre a pessoa que se embriaga com vinho quer dizer que a pessoa vai arrumar uma contenda. Então eu não posso generalizar. No caso aqui, Paulo ele generalizou. Ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Ou seja, toda pessoa que se embriaga então necessariamente tem que contender? Não. Mas é o conceito de Paulo, tá? Aí tem 1 Tessalonicenses 5,7. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Aí vem Tito 1,7, vem Tito 2,3, que ele fala: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, e mestras no bem. Então está dizendo que as mulheres idosas gostavam de tomar vinho, mas que elas não podiam tomar muito vinho, tá certo? Vamos falar um pouquinho da bebida forte. Bebida forte. O vocábulo hebraico para bebida forte é a expressão sherrar. Vamos lá, sherrar. Vamos lá, sherrar. Sherrar. Então eu tenho um shin, eu tenho um kaf e tenho um reish. Então eu tenho aqui um sherra e um pata. São pontos diacríticos, tá certo? Então, sherrar. O vocábulo hebraico sherrar para bebida forte, o que significa sherrar? Significa bebida forte, bebida embriagante, fermentado e licor. Então, o significado do vocábulo sherrar, que é utilizado para bebida forte, tem o significado de bebida forte, bebida embriagante, fermentado e licor. Só que existe um vocábulo no acadiano, que aí eu gosto dessa parte, porque a mãe do hebraico, a mãe do aramaico é o acadiano. Então vem da linhagem semítica, ugarítico, acadiano. Então o que é mais antigo? Acadiano. Então acadiano é o que dá suporte, dá base, dá um fundamento legal aí, tá? Existe a expressão chicaro, a expressão chicaro ou chicaro, e tem uma outra expressão também que é chicru ou chicrum. Então a expressão chicaro, vou colocar aqui, vou transliterar, a expressão chicaro, isso em acadiano, tá? Em acadiano, a expressão chicaro. Sabe qual é o sentido de chicaro? Então a tradução de chicaro é cerveja, né? Da cerveja mesmo, bebida alcoólica fermentada. Então a expressão acadiana, chicaro, significa cerveja ou bebida alcoólica fermentada. Então você imagina, a expressão sherrar origina-se do acadiano chicaro. Então tem a sua associação e a sua ligação. Isso eu peguei de von Sonden, tá? Que é
um escrito, um trabalho de von Sonden em alemão, o acadiano, que ele fez com um grande pesquisador, um grande cientista, em 1965. Então a fonte que eu estou utilizando aqui é de von Sonden. Tá? Eu explico e trago a fonte, quando muitos falam, mas não trago a fonte, bibliografia de ninguém. Tá certo? Então aqui estou utilizando o trabalho de von Sonden. Levítico 10:9 diz assim, ó: não bebereis vinho nem bebida forte. Aqui, ó. Quem é que não iria beber bebida forte? A linhagem sacerdotal. Então eles poderiam beber, mas não quando estivesse atuando dentro do templo do tabernáculo. Números 28:7 diz assim: e a sua libação será a 4ª parte de um hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. Ou seja, a bebida forte, o shehar ou o shikaro, era utilizado como oferenda para Deus, a bebida forte. Então, se Deus for contra a bebida forte, então volta o maior pecador, então aqui é Deus. Porque se oferecia, está escrito em Números 28, versículo 7, que era oferecido como libação também a bebida forte ao Senhor. E Deus nunca rejeitou isso, né? Estou trazendo o que está na Bíblia, ok? Deuteronômio 14:26 diz assim: e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho e por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te em tua casa. Bom, gente, nós vemos aqui que a bebida forte, o shehá, o shikaro, no acadiano aqui, a bebida forte era utilizado em Israel, era utilizado pelos sacerdotes antes das suas funções no templo, era oferecido a Deus a bebida forte. Aí agora vem a pergunta, né? A questão neotestamentária, desculpe, na questão veterotestamentária. Se no Antigo Testamento podia e se bebia, e no Novo aí Paulo já coloca aqui não, aí vem a pergunta: Deus mudou? Deus mudou? Paulo é melhor do que Deus? Se Paulo vem do cunho farisaico, se Paulo praticava, tinha um conhecimento disso tudo, lá antigo, lá da época das Escrituras, por que Paulo chega no período veterotestamentário em escritas, tá, gente? Em escrita. Porque o templo ainda não tinha sido destruído e, por mais que o templo de Jerusalém foi destruído, não iniciou-se Novo Testamento algum, ok? Então eu estou falando do templo, não estou falando de escrita, tá? Estou falando de tempo. Paulo vivia um tempo que isso aqui era utilizado, até no próprio ministério de Jesus também. Falando em Jesus, vamos ver o que Jesus ensina então. Qual o conceito de Jesus referente ao vinho? Bom, primeiro,